Fala, seus parceiros da TI! Eu sou o Rodrigo Donha Eu sou o Misha. e sejam bem-vindos a Podforce. E hoje vamos falar sobre tecnologias de projeto. Bom, talvez isso seja uma sopinha de letras para muitos, mas vamos com calma, segura na mão dos pai aqui que tá tudo certo. E hoje a gente vai falar sobre User Story, Kickoff, Rollout, Retrieve, Deploy, Change Request ou Pull Request, Commit, Mock ou Wireframe, Rollback e Daily ou Stand-up. Kickoff, como podemos ver na imagem, é literalmente um pontapé inicial. Então, quando você vai startar um projeto, geralmente a gente faz a reunião de kickoff para explicar, apresentar todo mundo, explicar quem é o stakeholder, quem é o sponsor, entre outras informações importantes e relevantes para o projeto. É o nosso pontapé inicial. Só, por favor, não chute os amiguinhos, assim como a imagem. A segunda é User Story. E essa é uma fase onde você escuta do cliente o que ele necessita, tenta entender um pouquinho mais sobre o seu negócio e todas essas histórias geram algumas tarefas ou o que a gente chama justamente de user story. Então, se eu, como Michael, clico em um botão, tem que me aparecer alguma coisa. A ideia é definir como vai ser executado, mas não tanto pela parte técnica, muito mais pela teórica, falando eu como usuário necessito que quando eu clique num botão, faça alguma coisa. Então é muito mais o conceitual das coisas que realmente é a parte técnica. E isso é chamado de User Story ou US. Falando sobre daily, o que seria a daily ou stand-up? A daily é uma reunião onde se faz todos os dias para o time informar o que cada um contribuiu até agora na sprint, até o dia anterior. Então, geralmente a gente fala: ah, ontem eu fiz isso, contribuí com isso, ajudei em tal coisa, ou eu parei numa parte específica, estou com dificuldade, preciso de ajuda. A ideia da daily é justamente explicar para todo mundo aonde você está, se você precisa da ajuda de alguém ou se alguém precisa ser ajudado. E ele não é um reporte diretamente para o seu chefe. Ele é um reporte para o time se ajudar. O outro é mock wireframe ou o protótipo, que é justamente como podemos ver aí nessa GIF, onde você tem um desenho e esse desenho vai se tornar alguma coisa em específica. Então, por exemplo, uma tela que o usuário necessite ver ou algo assim, a gente faz um desenho dessa tela para apresentar para o negócio e falar, olha, isso aqui vai ser mais ou menos o que você pode esperar relacionado a isso, tá bem? E aí o cliente vai dar o feedback dele, se tá bem, se não tá, se quer mudança. E através desse protótipo, a gente começa a trabalhar justamente na parte prática de como vai se tornar o negócio. A famosa Change Request ou Pull Request, conhecidas também pelas siglas CR ou PR, um conjunto de alteração que a gente vai mandar de um ambiente para o outro. Geralmente a gente faz essa promoção de pacote quando a gente termina o desenvolvimento de uma história. Então eu acabei de desenvolver a tela ou um componente específico e eu vou passar de um ambiente para o outro. Além de você só mover os metadados, geralmente para quem tem um processo que trabalha com Git ou algum processo de integração contínua, geralmente é utilizado isso para você ter controle de versionamento. Então você manda o PR, alguém vai olhar o PR, analisar o código, verificar se teve alterações relevantes, o que ele pode impactar, entre outros pontos, e aprovar ou reprovar ele. Mas a ideia básica do change request quanto pull request é como a gente vê na imagem a pessoa empacotando tudo que ele fez para ele mandar isso para algum lugar. Bom, agora é justamente o rollout, ou seja, vamos imaginar que a gente tem trabalhado num projetinho de alguns meses e tudo isso, e a gente vai fazer um passe de uma parte ou de todo o projeto, aí óbvio que depende, e vamos fazer essa entrega para o cliente. Então, isso vai ser um rollout, onde a gente vai parar em um momento, vamos falar, ó, a gente vai enviar tudo isso para o ambiente X,
E nesse processo a gente vai fazer justamente o rollout, pegar todas as alterações que foram feitas por toda a equipe nesse tempo e passar para esse ambiente. Falando de retrieve, o retrieve é uma ideia de você obter a informação de algum lugar. Nesse caso do exemplo da imagem, a gente tem uma garra pegando a informação de um lugar e levando para outro. Quando a gente faz um retrieve de um código no VS Code, geralmente ele vai numa branch, ele vai lá, busca a informação e traz para o nosso repositório local. Então essa é a ideia de retrieve. Então você dá um retrieve da informação, pega ela atualizada e trabalha em cima dela. E é nessa hora que o filho chora e a mãe não vê os conflitos. Exatamente, porque a aparência é sempre simples, mas na realização nem sempre dá certo. Exato. E agora, deploy. O deploy é basicamente como o rollout, mas não tão específico como para um fechamento, vamos dizer assim. O rollout tem justamente essa intenção de mais um fechamento para um deploy para algum ambiente em específico, e o deploy é algo que está acontecendo aí geralmente constantemente, vamos dizer assim. Então, diariamente, pelo menos um deploy o projeto vai ter aí de um ambiente a outro, ou seja, fiz a minha história aqui, envio minhas coisas e mando para, sei lá, um ambiente de desenvolvimento compartilhado, vamos dizer assim. E isso passa por um deploy. Depois de aprovado, óbvio, pelos responsáveis, mas isso passa por um deploy. Basicamente, num resumo rápido, o deploy seria você pegar a informação de um ambiente e jogar para o outro. E no desenho, como mostra explodindo, é o que acontece em alguns projetos é que o pessoal implanta em Eu produção. citei. E aí ali acontece alguns erros, algumas dificuldades, às vezes para o ambiente, e faz parte da vida. Só emoção. Continuando com a ideia, a gente tem o commit. O que é o commit? Seguindo, quando a gente tem uma integração contínua, então a gente tem o nosso pull request, a gente faz todo ele, monta o nosso pacotinho. Antes de alguém receber para poder validar, você vai ter que commitar ele no seu cliente de Git, para que assim caia no histórico de alterações, para ele poder olhar o seu pull request. Então, na hora que você dá o commit, você está confirmando que o seu pacote está pronto e que ele vai ser mandado para alguém. Uma ideia é que ele está colocando a carta na caixa de correio. E não necessariamente precisa ser um commit por pull request, pode ser vários. Até é uma boa prática compartilhando para quem tiver que passar por isso. Às vezes você tem muita coisa que você tocou e tudo isso, e às vezes é melhor você dividir esse processo em etapas, vamos dizer assim, em vários commits, que tentar fazer tudo de uma só e acabar explodindo tudo. No mundo de TI, menos é mais. Não tente fazer Sim. tudo de uma vez, que muitas vezes dá dor de cabeça. O rollback é justamente como está na imagem, então você está voltando tudo a uma versão anterior ou esse tipo de coisa. Vamos justamente imaginar o deploy sextay que a gente está brincando aqui. O cara foi lá, fez aquela tremenda cagada, deixou tudo bloqueado e, sei lá, saiu de férias, vamos supor. Aí você fala, putz, eu não posso ficar com o ambiente parado, então vamos voltar na versão que estava funcionando. Quando o cara voltar, ou quem pegar essa bucha, que arrume depois. Então é justamente uma etapa que você vai voltar um pouquinho atrás, por alguma razão em específico, e a partir daí você continua as suas tarefas. Agora a gente queria agradecer a você que assistiu até esse momento, e a gente espera que tenha ficado claro. Se não ficou claro, ou se tem outras palavras que talvez você indique, comenta aí embaixo. Se você gostou, deixa o seu like, ajuda a gente a crescer cada vez mais. E já agradecemos os quase 300 inscritos, e já não chegou aos 300 inscritos nesse momento. Mais que nada, é sempre um prazer fazer vídeo para vocês. Comenta, deixa o like, compartilha com os amiguinhos. E fala para o colega aí não quebrar os deploy, não travar a esteira. Mas é isso. Quer compartilhar alguma coisa aí, Danha? Sim, gostaria de compartilhar. Se vocês têm alguma palavra que vocês já ouviram no projeto de vocês, não entenderam, ou gostaria que fosse explicada, pode deixar aqui nos comentários.
a gente pode explicar e se quiser a gente faz até um vídeo de explicando ela até com um pouquinho mais de detalhe. Se a gente tiver uma quantidade legal, vamos fazer um vídeo de o parte 2 disso explicando esses outros termos. É isso, é É isso. tudo, pessoal. Obrigado e até a próxima Falou. terça.